estava participando do culto, eu lembrei de um pastor que eu sigo nas redes sociais, a Paula também, eu vi que ela já curtiu alguma coisa dele, o pastor Jeremias Pereira, lá de Minas Gerais. E ele falou que uma vez ele foi reunir uns amigos, e ele foi numa igreja ultrapentecostal, e ele é um pastor presbiteriano. E ele chegou ali, e na hora do louvor o ministro falava: olha para o seu irmão e diga que ele é lindo. Cantava uma música e fala, vocês já ouviram isso aí, né? Olha para o seu irmão e diga que ele é lindo. E ele, meu Deus do céu, imagina, um presbiteriano tem que ficar toda hora olhando para o outro, falando que ele é lindo. Aí chegou na hora da oferta, o pastor foi e falou assim: você é ladrão, você é ladrão. Ele falou: não sou ladrão, você não está dando de ser ladrão. Aí já foi difícil. Aí chegou na hora da mensagem, o pastor abriu um Salmo 23 e começou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vocês ouviram, meus irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é linda essa palavra, o Senhor. E ele, meu Deus do céu. E ele saiu dali e falou: rapaz, mas que culto, né? Pensando, que culto horrível, o que eu vim fazer aqui? E aí um amigo falou: pastor Jeremias, obrigado porque você me levou naquele lugar. Obrigado, porque realmente eu estava me sentindo não muito amado, e quando eu ouvi o irmão falando para mim que eu era lindo, eu vi o próprio Jesus falando que eu era lindo, que ele me amava. Chegou na hora da oferta, o outro irmão falou, ele falou comigo, porque faz tempo que eu não dou nada na igreja, realmente eu estou sendo um ladrão. E o outro chegou: pastor Jeremias, obrigado, porque eu precisava ouvir que o Senhor era o meu pastor e nada vai me faltar. E aí foi um tapa na cara dele, ele falou: Senhor, que nunca mais isso aconteça. Porque o teu rio passou, mergulhou, visitou todo mundo e não me encontrou. E por que eu estou falando isso? Porque desde o começo desse culto, Deus tem falado comigo. Desde o começo. Esse Salmo 92 é uma verdade que eu vou viver hoje. Põe de novo aí para mim o Salmo 92, só o versículo 2. É uma verdade que eu vou viver hoje, Salmo 92, versículo 2. É bom proclamar de manhã o teu amor. Estou proclamando o amor do Senhor hoje. E à noite, a tua fidelidade. Hoje à noite ainda prego na minha igreja. Então esse salmo veio de encontro à minha vida. Porque realmente é o que vai acontecer hoje na minha vida. E agora essa mensagem aqui sobre a questão da generosidade, da gente ser desprendido e não medir esforços para abençoar, para ser generoso, para investir em vidas, isso veio de encontro. Então, meus irmãos, esteja atento, porque Deus está neste lugar. Amém. Deus está falando desde o começo e vai continuar falando, amém? Então, abra comigo lá em Jeremias 31, 31. Vai passar aqui também, então? Jeremias 31, 31. Eu vou ler na NVT, acho que já está. É Jeremias. Jeremias 31. Show aí? Eu vou ler até o versículo 34. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor,
pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Que palavra, né, meus irmãos? Só essa palavra aqui a gente já podia ir embora já. Só de ouvir isso aqui, já estamos já por satisfeitos. Quer mais? Então tem mais. Meus irmãos, eu pus esse tema, né, meio provocativo, porque nós temos a ideia de que Deus é do nosso time. Mas hoje eu quero desconstruir um pouco esse conceito a partir desse texto que a gente acabou de ler. Então esse é o tema, Deus não é evangélico. Jeremias 31, que a gente acabou de ler, fala da promessa da nova aliança. Esse talvez seja o assunto que eu mais gosto de falar na Bíblia, sobre antiga e nova aliança. Esse texto ele fala da promessa da nova aliança, que vai vir o tempo em que vai ter uma nova aliança, vai ter um novo pacto, vai chegar o tempo. E nova aliança significa renovo. Vai vir um renovo, vai vir algo novo. E Hebreus capítulo 8, não precisa abrir agora, ele detalha melhor isso. E eu até te encorajo, quando chegar em casa, leia Hebreus 8, inteiro, o capítulo. Então nós cristãos temos a ideia de que Deus ele joga no nosso time, que Deus é evangélico. Só que eu quero dizer para você, Deus não é evangélico. O nosso Deus é o Senhor de tudo e de todos. O nosso Deus é o Senhor de tudo e de tudo. Então nós pregamos achando que Deus é exclusivo nosso. E analisando o cenário evangélico, nós percebemos um fato. Sequestraram Deus. Sequestraram Deus. Transformaram Deus numa divindade personalizada. Há um tempo atrás eu ouvi sobre a maldição do evangelho à la carte. Falou de restaurante, né? Lembrei do à la carte. Onde você chega num restaurante e tem um menu. E você começa a folhear aquele menu e fala, esse prato me agrada. Ah, eu gosto disso. Esse daqui não me agrada muito, não. E você escolhe o que te agrada. E muitas vezes, nós temos feito com Deus da mesma forma. Ah, isso me agrada. Ah, isso aqui é interessante. Não, mas isso daqui já não gosto muito. É por isso que tem tantas pessoas andando de igreja em igreja. Porque, aquilo ali eu gostei. Falou uma coisa que eu não gostei e estou fora. E a gente acha que Deus é isso. É só o que nos agrada. É só o que nos faz bem. E muitas vezes, meus irmãos, a forma de Deus é multiforme. Deus ele tem várias maneiras de falar, de agir. E ele tem momentos que ele vai te levar para o deserto. Tem momentos que não vai ser só flores. Tem lutas, tem provações. Então não é só, eu só quero a coisa boa, eu só quero o que é bonitinho. Não, meus irmãos, isso não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, isso vai ficando evidente quando a gente vê igrejas que proíbem coisas que Deus nunca proibiu. Igrejas que proíbem coisas que Deus nunca proibiu. Ou permitem coisas que Deus nunca permitiu. Isso é muito evidente hoje, né? Principalmente se você ligar a televisão. Hoje em dia está acabando um pouco da televisão, né? O mundo é do streaming. Mas a televisão, o que passa de igreja na televisão é basicamente isso. É proibindo coisas que Deus não proibiu e permitindo coisas que Deus nunca permitiu. No ano novo, na virada do ano, eu estava com alguns familiares em casa. Alguns não, muitos, né? Era para a Paula também estar, e estaria muito mais. A gente reuniu muitas pessoas ali na casa dos meus pais. E um parente meu, que ele é da CCB, está gravando? Se está gravando, vou só falar CCB. Aí você entenda o que é CCB para a gente não tomar um processo. Esse parente meu, ele é da CCB, e eu estava falando justamente sobre isso. Quantas coisas e quantas regras que foram criadas por homens e não por Deus. Quantas coisas que existem, principalmente nessa igreja, que você vê que é regra humana. E não é regra de Deus. Não é aquilo que Deus quer. Por exemplo, não pode usar bermuda. Não pode ter barba. Não pode usar batom.
E já participou disso aí, já viveu um pouco disso, né, Paulo? Não pode ter bateria na igreja. Meus irmãos, quando começou a instituir o ministério de louvor, a bateria era um instrumento do capeta, ou coisa endemoniada. Não poderia ter bateria na igreja. Não poderia. O que é isso? Permitir coisas ou proibir aquilo que Deus não permitiu nem proibiu. Mas isso nos mostra um fato. As pessoas viraram donas de Deus. Porque se eu proíbo ou permito aquilo que Deus não permitiu ou não proibiu, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo dono de Deus. Eu estou mostrando assim, falando, Deus, acho que você esqueceu desse detalhe. Eu vou te ajudar. Então eu vou proibir. Acho que na hora que você estava começando a fazer as suas regras, as suas leis, você esqueceu desse detalhe. Você esqueceu de falar que a bateria era do capeta. Então, assim, não pode. Não pode. E isso vale também para pessoas que dão ordens a Deus, exigem de Deus, determinam. Já viu isso? Eu determino. Meu irmão, eu posso pedir, eu posso orar, eu posso clamar. Como a gente teve esses dias lá na nossa igreja, uma mãe pedindo oração pela sua filha, que tem acho que 4 anos de idade, e ela tem, acho que artrite, artrose, alguma coisa desse tipo. Reumatismo, ela tem reumatismo. E agora, por causa disso, ela está com catarata. E ela precisava tomar um remédio que custa 15 mil reais. Por mês ela iria gastar 30 mil reais para tentar ver se conseguia resolver esse problema. E a mãe pediu essa oração para nós, porque o convênio não estava liberando. Meu irmão, a gente começou a orar. Eu nem estava lá na frente, tinha outra pessoa orando. Eu estava lá no fundo. Eu só falei, Senhor, tenha misericórdia dessa criança. Quem sou eu para falar, Senhor, eu determino que essa criança vai... Quem sou eu? Eu só pedi, Senhor, tenha misericórdia dessa criança. E para a glória de Deus, a gente orou no domingo. Na terça-feira, a mãe dela manda um áudio chorando. Foi liberado. O convênio liberou o remédio para ela. Por quê? Porque eu determinei? Não, meus irmãos. Porque eu apenas clamei ao meu Deus, reconhecendo o quão falho eu sou, o quão pequeno sou e o quão grande Ele é. É por isso que as coisas acontecem. Então, basicamente, meus irmãos, hoje existem 2 grupos de gente que levam essas heresias adiante. O primeiro são aqueles que realmente acreditam naquilo que estão pregando, porque pregaram para eles desse jeito, foi passado de geração em geração, então eles acreditaram naquilo e estão passando para frente tudo aquilo que aprenderam. São pessoas sinceras, mas veja bem, sinceridade não salva ninguém. Você pode ser sincero, mas sinceridade não salva ninguém. Porque uma pessoa sincera, mas enganada, é uma pessoa sinceramente enganada. Uma pessoa sincera, mas perdida, é uma pessoa sinceramente perdida. Eu posso ser sincero, mas se eu estiver na minha sinceridade, fazendo coisa que Deus não pediu ou não exigiu, o que está acontecendo com a minha sinceridade? Não está me levando a lugar nenhum. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A gente, não é porque foi passado de geração, e é o que acontece hoje no catolicismo, não é? Muitas pessoas falam, eu sou católico, mas nem pisam na igreja, nem sabem o que acontece lá dentro. Nunca vai na missa, porque tem pessoas que vão na missa, são pessoas realmente fiéis, devotas, que entendem, que lê a Bíblia. Mas a maioria só fala que é por quê? Porque a minha mãe foi, a minha avó foi, e vai passando de geração em geração, e você não está nem entendendo o que está acontecendo. Então são esse grupo de pessoas que aprenderam daquela forma e estão propagando isso. Mas existe o segundo grupo, que eu acho que é o pior grupo e o mais nojento. São aqueles lobos, que um dia aprenderam a verdade, mas desaprenderam no meio do caminho. E que por má intenção, entenderam que para enganar as pessoas e manter essas pessoas presas, utilizam de 2 ingredientes: a culpa e o medo. A culpa e o medo.
Toda igreja, toda religião que quer ter controle das pessoas vão usar esses dois ingredientes: culpa e medo. E com esses dois ingredientes você consegue manipular qualquer pessoa. Eu sempre lembro daquele exemplo: você está com seu pai ou sua mãe com câncer em fase terminal. E o seu pai ou sua mãe está ouvindo ali aquela igreja que passa na televisão, que tem, sei lá, Fogueira Santa, passa no Vale do Sal e por aí vai. E o seu pai ou sua mãe fala: filho, me leva. Eu tenho certeza que se eu for naquele lugar eu vou ser curado. E você fala: ô pai, ô mãe, aquilo ali é enganação, não é assim que Deus funciona. Não, meu filho, me leva. E aí vai acontecer dois fatos, né? Dois fatos vão acontecer. Existe a culpa. Você pensa: se eu não levar e meu pai morrer, ou você realmente bate o pé e fala: eu não vou levar, e seu pai ou sua mãe morre. E aí começa a sua crise interior, que você fala: e se eu tivesse levado? E se eu tivesse levado? Pode ser que eles estariam aqui agora. E aí você fica com esse sentimento de culpa. Mas tem a outra situação. Você fala: eu vou levar. E você leva. E você chegando lá, você sabe o que vai acontecer. Eles vão tentar tirar o dinheiro que você tem, que você não tem, e por aí vai. E você fala: não, eu não vou dar dinheiro aqui, não vou gastar, porque Deus não exige nada disso. Mas você fica com aquele sentimento do medo de não fazer do jeito que eles pediram. Você fala: opa, aqui está falando que para acontecer a cura eu vou ter que dar 100, 200, 500, 1.000, 2.000. Então você fala: meu, e se eu não cumprir o ritual da forma certa e não acontecer? É o que acontece, meus irmãos. Parece absurdo, né? Mas isso é a coisa mais comum que acontece hoje em dia, na maioria dessas igrejas que estão enganando as pessoas. Eles sempre vão te pegar na culpa e no medo. Mas, para a gente entender esse tema, nós precisamos entender uma questão, para compreender melhor. Depois do cativeiro babilônico, os religiosos mudaram o centro, a essência da fé judaica. Desde o início, o centro da fé era ligado ao sacrifício. Todo mundo pecou, era pecador. E para ter a remissão do pecado, o que era exigido? Um sacrifício. Então o sacrifício era o centro. Tudo se baseava em torno do sacrifício. O sacrifício era o centro da religião, ali da fé judaica. E é interessante notar que o sacrifício veio antes da lei. Quando usam um argumento para falar que não é obrigatório dar o dízimo, eles falam, um dos argumentos é: o dízimo veio antes da lei. Amém, ok. Só que tem uma coisa que veio antes da lei: o sacrifício. O sacrifício veio muito antes da lei. Muito antes da lei. Mas ninguém fala isso, né? Que o sacrifício veio antes da lei. Por exemplo, Noé, quando sai da arca, o que ele faz? Ele sacrifica animais. Gênesis 8, 20. Quando Deus fala com Abraão, ele faz vários sacrifícios. Gênesis 15, 9. Então, meu irmão, tudo isso aqui acontece 500 anos antes de Moisés. 500 anos antes da lei. Isso veio muito antes. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o centro da relação com Deus passa por uma estrutura. Que estrutura é essa? O altar do sacrifício. Tudo passava pelo sacrifício. Então, o centro da religião, da Antiga Aliança, era o altar do sacrifício. E você sabe que uma das definições da palavra religião é religare, que significa religar, ligar o ser humano a Deus. Então, o pecado separa o homem está desligado de Deus. Para voltar a ter contato com Deus, ele precisa sacrificar para voltar a ter acesso a Deus. Então isso é a base da fé, da crença
do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Mas, no tempo de Jesus, isso foi alterado. O tempo de Jesus mudou. Quando Jesus começa ali a andar pela terra, a religião da época mudou o sacrifício, sabe por quê? Pela obediência às regras. Agora não vale mais o sacrifício. Isso não é mais importante no tempo de Jesus. Agora o que é importante é obedeçam às regras. As regras é o mais importante. Então os partidos da época, os fariseus, os saduceus, os zelotes, estabeleceram um novo centro da religião. Agora nós temos que obedecer às regras. E aí, meu irmão, preste bem atenção, a coisa muda. Pois se antes era o sacrifício mostrava o quê? Que eu era pecador e que eu precisava realmente oferecer um sacrifício para ter acesso a Deus. Mostrava, opa, eu errei, eu pequei, eu preciso oferecer um sacrifício. Mas agora, se eu preciso obedecer às regras, então isso mostra o quê? Que eu tenho méritos. Agora eu tenho méritos. Porque se eu obedeço às regras, então eu estou dentro. Então eu faço parte. Bingo, estou dentro. Obedeci, cumpri todas as regras. É por isso que Jesus prega contra essa religião, pois é a religião do mérito. É por isso que Jesus bateu sem dó em fariseu. Você pega ali em Mateus 23, é Jesus batendo em fariseu. Jesus batia sem dó. E esse tipo de religião que mostra que você é merecedor, que você não é qualquer um, que agora você tem uma autoridade espiritual, agora você tem méritos, agora você faz, agora você cumpre, então você está acima. Agora eu olho para você e falo, eu cumpri, mas você não. Eu consegui cumprir, você não, hein? Eu cumpro as regras, eu estou dentro. E você, eu vi que você falhou numa regra ali, ó. E aí começa a apontar, opa, aquele ali não é digno, aquele não é digno, aquele não é digno, não, eu sou digno. Aquele não é digno. Então Jesus, ele bate. Mas sabe qual o antídoto, meu irmão? Qual o remédio para combater a religiosidade baseada no mérito? Sabe qual o remédio para a gente combater isso? Alguém tem noção? O melhor remédio para você combater a religiosidade do mérito é a graça de Jesus. A graça de Jesus. Quando Jesus vai à cruz, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, a graça entra em ação. E isso acaba de vez com essa religião da meritocracia. Acaba. E a graça de Deus põe fim a pelo menos 3 coisas. Primeiro, fim ao mérito pessoal. Em Jeremias 31, Deus promete uma nova aliança. Deus prometeu que iria chegar um novo tempo. Ia ter algo novo. Hebreus 8, abra comigo aí, Hebreus 8, 6 e 7. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Diz assim, está lá no telão. Agora, porém, Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Se cumprir regras, se cumprir ali, eu tenho que cumprir todos os 10 mandamentos. Eu tenho que ali mostrar que eu sou melhor que todo mundo. Se isso fosse verdade, não haveria necessidade de ter uma aliança superior. Não haveria um ministério superior que Jesus estabeleceu. Se a primeira aliança, versículo 7, fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 3,6 diz: Ele nos capacitou para sermos ministros do que, meu irmão? Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em que, meu irmão? Mas o Espírito da vida.
Que lei escrita é essa? O que é isso? Do que ele está falando? A lei de Moisés. Você já ouviu aquela expressão, a letra mata? Quando você começa a estudar muito a Bíblia, quando você começa a virar um crente chato no bom sentido, e você começa a querer combater certas heresias, algumas pessoas vão falar, cuidado, a letra mata. Eu já ouvi isso. Quem já ouviu isso? Cuidado, a letra mata. Mas sabe da onde eles tiraram esse texto? É daqui. É desse texto. Ele vai falar que a letra mata. Mas que letra que mata? A lei. A lei do Antigo Testamento. Quem vive pela lei morre. Mas graças a Deus, nós vivemos pela graça de Jesus. E por isso nós temos vida. A nossa vida só existe em Cristo. Ele nos capacitou. Cristo inaugura uma nova aliança. Agora não vale mais o mérito, não vale mais o sacrifício. Agora as leis estão aonde? No nosso coração, como a gente leu lá em Jeremias. Ele vai colocar as leis no nosso coração. Agora está dentro de você. Você não é merecedor, mas o favor de Deus te alcançou. É por isso que, principalmente na minha igreja, eu não tenho a necessidade de ficar olhando, como já aconteceu antigamente. Ficava um diácono na porta e vendo, né, a medida da saia, olhando a roupa, olhando não sei o quê. Eu não preciso ficar falando, aqui você pode isso, que não. Porque, peraí, se eu tenho que ficar fiscalizando, ser fiscal de Deus, então essa palavra aqui é mentirosa. Então é mentirosa. Porque está falando que ele vai colocar o quê dentro de mim? As leis. Eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele vai me incomodar. Eu vou ver, vou colocar, vamos falar de roupa. Você vai vir para o culto. E você vai ter ali a sua saia. Tem a saia curta, tem a saia mais longa. Se você colocar a saia curta, se o Espírito Santo de Deus não te incomodar, tem algo errado. Eu não preciso ficar olhando para você. Se você veio aqui com a saia curta, é porque o Espírito Santo de Deus não está em você. Então você precisa ouvir a mensagem, você precisa ouvir a graça, você precisa ouvir o que o Jesus tem para você. Eu não tenho que ficar, controlando, fiscalizando. Por quê? Está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Ele fala comigo, ele mostra, ele me incomoda. Se você está começando, porque eu já tive essa experiência. Eu já estive fora dos caminhos do Senhor. Eu já tive uma época que eu abandonei tudo. E eu sei o que é a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque hoje, se eu e você comete um pecado, o que acontece? Seja sincero comigo. Não vem um peso? Vem o peso. Mas eu já tive a experiência, talvez quem veio do mundo, quem já saiu, teve a experiência de estar na igreja e sair, chega um momento que você não tem mais peso. Eu fazia o que eu fazia e nem me incomodava mais. Virou algo normal, natural. O que é isso? As leis não estavam mais dentro de mim. Mas se a lei do Senhor está dentro de você, isso tem que incomodar a sua vida. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso também não quer dizer, agora então não precisa de pastor, não precisa de... Não, meus irmãos, nós estamos aqui para auxiliar. O pastor está aqui, vai te ajudar. Mas em primeiro lugar, na sua vida, a autoridade máxima é o Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor. Porque o pastor ele pode errar, pode falar para você uma coisa e realmente não é aquilo que o Espírito Santo quer. Nós somos falhos, nós somos, humanos. Mas quem nunca falha é o Espírito Santo de Deus. Mas veja, meus irmãos, como era forte essa questão do mérito nos tempos de Jesus. Abra comigo lá rapidinho, Mateus 23, de 5 a 7. Olha como acontecia essa religião do mérito nos tempos de Jesus. Tudo que fazem, parece até piada isso, tudo que fazem, para quê? Para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume, e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes, e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças, e de ser chamados de rabi. Quase a gente não vê isso, né? Tudo que fazem é para se exibir.
Usam nos braços filactérios mais largos que de costumes. Tinha aquilo que era normal. Não, mas eu quero ser extravagante. Eu tenho que ser reconhecido pelo que eu uso, pelo que eu visto. É uma das coisas que eu combato também a CCB. Já falei isso várias vezes, até com meu avô, que é de lá. Se fosse verdade que na igreja todo mundo tem que andar de terno e gravata, Jesus, quando ele foi para a cruz, quando ele foi ser reconhecido, o que aconteceu? Ele tinha uma roupa especial? Tinha. O que tiveram que fazer com Jesus? Beijinho no rosto. Por quê? Isso mostra o que para nós? Jesus era igual a todo mundo. Ele não tinha roupa especial. Ele não estava de terno, não estava de gravata, ele não estava. Ou ele nem estava com roupa de sacerdote, porque era a roupa da época. Ele não estava com um filactério mais largo. Não, Jesus era comum. No entanto, não dava para reconhecer ele pelas vestes. Mas quem andava com Jesus falava, opa, esse homem é extraordinário. Andar com as pessoas vai revelar quem você é. Não pelo que você veste, mas pelo que você tem dentro de você. Você pode ter uma roupa maravilhosa, um terno, mas dentro de você pode estar podre, porque foi o que Jesus falou. Vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um túmulo que colocava cal para as pessoas de longe não passarem perto, porque se você pisasse aonde tinha um morto ali, enterrado, você era contaminado. Então, por isso que eles passavam cal para de longe você olhar ali e falar, opa, ali tem um túmulo. E Jesus falou, vocês são um túmulo. Vocês estão bonitos, as pessoas estão vendo você de longe, mas o que tem dentro de vocês? Podridão, osso, bicho. Gostam de receber saudações, gostam de ocupar os lugares de honra na sinagoga. Já viram igreja que tem que colocar aqui as cadeiras mais especiais para os pastores? Tem que sentar aqui, opa, pastor, sua cadeira é especial. A gente já participou de uma igreja que a gente tinha um culto que chamava culto das primícias. E lá, as pessoas levavam cesta básica e no final do culto a gente fazia uma refeição comunitária, todo mundo comia. Então cada um levava o seu refrigerante. Na mesa do pastor, podia um levar poti, outro piquenique, outro Fanta, outro Coca. Aí eu te pergunto, qual o refrigerante que estaria na mesa do pastor? Piquenique? Um poti? Coca. Porque é o pastor. Ele merece. Meu irmão, Jesus acabou de falar aqui. Gostam de se exibir, gostam de ocupar os lugares de honra, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes. É o melhor lugar. Sabe onde vai estar os manjares, as melhores partes? Não, ali tem que estar o líder religioso. Mas Jesus combate tudo isso. E Lucas 7, 3 e 5, 3 ao 5, diz assim. Olha o absurdo do mérito aqui nesse texto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Meu irmão, um oficial romano, o povo que oprimia os judeus, pede ao líder religioso para ir falar com Jesus, porque ele precisa de uma ajuda de Jesus. Já é estranho o povo que oprime falar com o líder religioso. Estranho, porque o que o povo estava esperando quando veio o Messias? O que eles queriam? Um líder, um Messias que iria resgatar eles da opressão do Império Romano. Aí eles estão pedindo, fazendo um favor àquele que oprimia, falando com Jesus, para Jesus interceder e ajudar. Só que olha o argumento que eles usam. No versículo 4 ali, no finalzinho. Deixa aí na tela para nós. Os líderes suplicaram, não suplicaram só, eles insistiram
insistentemente que Jesus socorresse esse homem dizendo, ele, o quê? Por que ele merece a ajuda de Jesus? Vê aí. Pois ele ama o povo judeu. O povo romano amava o povo judeu, é mentira, o povo não amava. E até ele construiu uma sinagoga para nós. Ele ajudou, ele tem dinheiro. Jesus, atende ele porque ele é merecedor. Por que ele é merecedor? Porque ele reconheceu que o Senhor é o Cristo, porque ele quer realmente fazer parte, porque ele se arrepende? Não. Porque ele ama o nosso povo, porque ele deu dinheiro para nós, a gente construiu uma sinagoga. A gente tem algo para tirar dele. Então, Jesus, abençoa a vida dele lá. Meu irmão, isso é a coisa mais triste que acontece hoje nas igrejas do Brasil. Pessoas que sobem no púlpito porque são autoridades. É um prefeito, sobe no púlpito. Eu vi isso, talvez muitos de vocês viram, lá em São Paulo. Hoje o atual prefeito estava na candidatura dele. Foi numa igreja. E o pastor, não sei nem se posso chamar esse homem de pastor, falou para a igreja inteira, apontando para o atual prefeito, essa igreja é sua, este povo é seu. E aqui todo mundo já entendeu o recado em quem que tem que votar. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui, meus irmãos. Esse homem merece ajuda, porque ele constrói. Esse povo aqui é seu. Essa igreja é sua, não é mais de Jesus, é sua. Por quê? Porque o Senhor pode depois lembrar disso aqui, ó, e ajudar a gente a expandir o nosso império. Eu quero isso. Meu irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pessoas que têm privilégio só porque têm o dízimo mais alto. Acontece isso. Opa, vamos tratar bem. Às vezes o pastor só visita aquele irmão porque é a família que tem o maior dízimo na igreja. Então vamos, tratar bem. A gente não pode perder de forma alguma. Vou falar uma coisa aqui. Está gravando? Se tiver, corta. Aconteceu algo triste na nossa família quando a gente começou a entender o Evangelho, a nova aliança, e a gente começou a discordar da atual igreja que a gente ia lá, que eu nasci lá naquela igreja. E quando a gente começou a questionar algumas coisas, o pastor começou a perder a linha, não quis nem dialogar. E uma reunião, acho que a última reunião que a gente fez, ali na casa da minha mãe, o pastor vendo que não teria mais jeito, que ele ia perder a nossa família inteira, ele disse a seguinte frase: só quero saber de uma coisa, meu irmão, eu estou vendo que não tem jeito, vocês vão sair, mas o dízimo de vocês vai continuar lá? Eu não estou falando de algo que eu ouvi, sabe, de outra pessoa, não. Estou falando de algo que eu vivi. Aconteceu isso cara a cara. Eu ouvi essa frase. O que é isso, meus irmãos? É o evangelho do mérito. Não importa a sua vida, importa o que você tem no bolso. Não importa se você mudou ou não. Só quero saber do seu dinheiro. Você não tem valor. Pessoas que têm privilégios. Pessoas que recebem cargos na igreja porque são mais chegados do pastor, porque bajula o pastor, começa a bajular o pastor porque quer cargo. Ô meu irmão, nós não estamos aqui por causa de pastor nenhum, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de falar, é uma igreja só, é um povo só, lá no céu vai estar a igreja do Servinho, eu espero, vai estar aqui a PIB de Ibirá, e muitas outras igrejas. E nós vamos lá, todos lá, não, eu quero estar perto do pastor Leandro, quero estar perto do pastor Rafael. Não, eu quero estar perto de Jesus, né, pastor Leandro? Nós queremos Jesus. A nossa missão é Jesus. É isso que importa, meus irmãos. A gente não pode ficar assim, sabe? Eu tenho que fazer parte. Não, meus irmãos, Jesus, Ele quer você. E se Ele quer você, Ele vai te usar aonde quer que for. Pode ser aqui em cima? Pode ser, mas aqui em cima, meu irmão, é tão insignificante, porque pensa assim, ó, as irmãs que cantaram aqui duraram quantos minutos? 25 minutos. O que é 25 minutos na nossa semana? Pode ser que o que cantou aqui você não vai lembrar, nem na terça-feira já esqueceu. Mas na semana, meus irmãos, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua escola, qualquer lugar, lá que você tem que fazer a diferença. É lá que Deus quer te usar. É lá que Ele vai usar você. Aqui é bom, graças a Deus é muito bom, mas a nossa vida não se resume a isso aqui.
A nossa vida não se resume a esses momentos, a 2 horas que a gente passa no domingo. Não. A nossa vida é lá fora. É quando a gente sai daqui. Porque é lá que tem vidas que precisam ouvir do amor do nosso Senhor. É lá. Vidas que não estão aqui. Aqui, eu sempre falo isso em toda a igreja. Aqui todo mundo é lindo. Aqui eu olho para todo mundo, vejo todo mundo santo. Mas todo mundo aqui é pecador, inclusive eu. Aqui todo mundo, sabe, mostra, está tudo bem. Eu estava falando isso essa semana com um amigo meu que veio lá de São Paulo. E eu falei, às vezes as pessoas ficam assim, indignadas e vendo pessoas que nem a gente passa vindo para cá, tantos bares, desde cedo, já cheio de pessoas. Mas lá, às vezes está acontecendo coisas melhores do que aqui. Sabe por quê? Porque quando ele bebe lá, quando ele está lá naquele ambiente, ele não tem vergonha, ele conta para todo mundo os problemas dele. E aqui, todo mundo chega aqui e fala, está tudo bem? Todo mundo fala, está tudo bem. Poucos de nós têm coragem de falar, não está bem não, preciso de ajuda. Lá no bar ninguém tem vergonha de falar os problemas. Só que sabe qual é o perigo lá? Ele vai falar, minha esposa está um saco, eu estou doido para separar. O que ele vai ouvir lá? Demorou. Mas ele fala, ele pede ajuda. E aqui, muitas vezes, a gente não encontra esse ambiente de pedir ajuda. De falar, não está bem. Sabe, não está legal, eu preciso de ajuda. Hoje eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Quase que eu não venho. Então, meu irmão, nós temos que acabar com isso. Perder esses conceitos que a gente tem. Dessa religiosidade. Porque tudo isso foi o que Jesus mais combateu. A religiosidade dos fariseus. A religiosidade da aparência. Que mostra que tem que ter roupa bonita, que tem que ter lugar especial. Não, meus irmãos, nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz. E Ele viu cada um de nós, ainda sendo pecadores. Ele falou, vale a pena morrer por cada um de vocês aqui. Então, meu irmão, quando nós acreditamos no mérito, achamos que a salvação é algo merecido. Eu mereço salvação. E a nossa salvação foi de graça. O que é graça? Favor e merecido. Eu não merecia, mas Ele me alcançou. Lucas 18, 9. Já está passando a hora? Eu estou perdendo. Cadê o... Tem nem relógio. Até que... Quanto tempo ainda? Meu Deus. Lucas 18, 9 até o 14 diz assim. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de imposto, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. A graça vai contra o mérito. A graça vai contra o mérito. Eu não merecia. Eu não merecia, eu não mereço. 2 pessoas chegam para orar. Uma começa a olhar os demais e falar: eu não sou como aquele, não sou como aquele, não sou como aquele. Eu não sei nem para quem estava orando, porque já era para estar no céu. Se não tinha pecado, vai para o céu logo. Mas o cobrador de imposto, ele olha e bate no peito. E é o que todos nós deveríamos fazer todo dia, bater no peito e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço, eu sou falho, mas eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu não mereço. Meu irmão, Jesus é o Deus dos desgraçados, é o Deus dos miseráveis, é o Deus dos vagabundos, é o Deus da ralé, é o Deus dos pecadores. Jesus inicia o seu ministério salvando quem? Pecadores. Ele não inicia seu ministério salvando perfeitão, crentão, não. Salvando pecadores. E como ele termina o seu ministério? Quando ele está na cruz, ele está salvando quem?
um ladrão, com L maiúsculo, um ladrão da pior espécie, porque só era crucificado o pior pecador que existia. O maior criminoso era crucificado. Cruz não era para qualquer um, era para aqueles, sabe, aqueles crimes hediondos, aquela coisa horrível. Então Jesus está na cruz salvando um bandido. E tem gente até hoje que é contra a capelania nos presídios. Tem gente que diz a seguinte frase, linda, maravilhosa: bandido bom é bandido morto. E ainda tem orgulho de falar isso. Não, meu irmão, o nosso Deus, por mais que é difícil, por mais que a gente ache tantas injustiças, mas o nosso Deus morreu por ele também. Sabe, roubaram sua casa, Jesus morreu pelo bandido que roubou sua casa. Mataram seu filho, Jesus morreu pelo que matou seu filho. Jesus morreu por todos, por todos, por todos. A graça acaba com o mérito. Efésios 2, 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não tenha orgulho, é a graça. A graça de Deus pôs fim também àquilo que nós chamamos do monopólio da religião. O poder absoluto, a exclusividade, a graça de Deus acabou com essa enganação. No tempo de Jesus existia sim essa religião monopolizada, exclusiva. Só é possível criar um monopólio da fé através de regras humanas. E só é possível criar as regras através da manipulação. Para ter manipulação, precisa ter controle. E para ter controle, eu preciso ter algo contra alguém para poder controlá-lo. E sabe o que era usado para ter o controle? Que eu já falei aqui, a culpa e o medo. Então isso foi o que os fariseus usaram para criar o império da religião naquela época. E isso também aconteceu no catolicismo antes da reforma, né? Eles dominavam tudo, falavam que para entrar no céu tinha um preço. Qual era o preço? Você tem que pagar para mim o preço lá do céu. Depois já tentaram vender também, né? Casa no céu, por aí vai. Então eles falavam que tinham a chave de acesso ao céu. Eu tenho a chave, só eu, então você tem que falar comigo, você tem que vir em mim. E os fariseus faziam a mesma coisa. Quer ir para o céu? Tem que falar comigo, tem que ler a minha cartilha. Eu proíbo coisas que Deus não proibiu. E aí isso foi gerando um império. E isso vai se perpetuando até hoje. Como que você pode estar aqui hoje na igreja de blusa regata? Como que você pode entrar na minha igreja de bermuda? Está no inferno, bicho. Acabou para você. Aí você pergunta, mas não pode? Não, não pode. Quem decidiu isso? O nosso regimento. E esse regimento é baseado em quê? Na nossa reunião. Acabou. Quem decidiu isso? O nosso regimento, a nossa reunião. Você quer pregar e você não está de gravata? Você quer pregar e você está de barba, de bigode? Aí você pergunta, mas não pode? Não. Mas quem definiu isso? Quem definiu essas regras? Sabe como faz isso? Pega uns versículos isolados, que não fala nada daquilo. Pega um outro que dá a entender algo parecido, bate tudo no liquidificador e daí sai um regimento. É o que acontece. Mistura tudo, fala que tem um pouquinho de base bíblica e sai um regimento. Então, meus irmãos, o nosso Deus não tem nada a ver com isso. Porque tem pessoas, eu até ouvi um exemplo de um pastor que ele foi numa igreja, sentou lá numa igreja para ouvir uma pregação. E quando ele chegou lá, ele viu um pastor assim, vestido que nem eu, até pior, camiseta, tênis, calça jeans. E ele olhou e falou, o pastor está sem paletó. Como que eu vou ouvir uma pregação de um pastor sem paletó? Será que Deus fala com alguém que não usa paletó? Como que eu posso ouvir? Mas aí eu te pergunto, na época de Jesus tinha paletó? Na época de Paulo tinha paletó? De Pedro? Tinha paletó? E a gente fica preso a essas coisas. Exigir coisas que Deus não exige gera um monopólio religioso, graças à culpa e o medo. Mateus 15 diz assim, então alguns fariseus e mestres da lei
chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Pausa. Tradição de quem? Dos líderes religiosos. Aonde está escrito na Bíblia a tradição dos líderes religiosos? Em lugar nenhum. A tradição dos líderes religiosos está escrita em lugar nenhum. E eles chegam para Jesus falando: opa, por que seus discípulos estão desobedecendo à tradição dos líderes religiosos? Eles decidiram isso em algum lugar e acharam que todo mundo tinha que seguir essas regras. E aí eles pensaram: que tal se a gente estipular que para lavar a mão antes de comer é algo realmente necessário? Decidiram falar: é muito boa essa regra, vamos estipular essa regra. Mas eu posso dizer que se alguém não lavar a mão, ele não está salvo? Não posso. A única coisa que eu posso dizer é: você é um porco. Mas falar que você não está salvo, eu não posso. Então, meus irmãos, eles estipularam umas regras. Continua: eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Versículo 3, Jesus respondeu: e por quê? É maravilhoso. E por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pausa. Veja, um está acusando o outro. Os fariseus acusam Jesus de não obedecer à tradição dos líderes religiosos. E Jesus acusa os fariseus de não obedecer o quê? Os mandamentos de Deus. Eu te pergunto, qual é o mais importante? A tradição dos líderes ou os mandamentos de Deus? Por que os seus discípulos não estão lavando a mão? Jesus fala: porque vocês estão desobedecendo o mandamento de Deus, aquilo que é mais importante. Por quê? E aí os fariseus parece que não entenderam muito, e Jesus explica, falando que eles estavam usando a lei do Corbã como desculpa para não ajudar os pais. E a lei do Corbã foi criada por eles, pela tradição judaica, que dizia uma das coisas que, se em pensamento eu dedicasse um valor a Deus, isso já estava dedicado a Deus. Então eu estava com 100 reais no bolso e eu falava: não, esses 100 reais aqui eu vou dar lá na igreja, amanhã no culto. Você não podia usar esse dinheiro mais para nada. Se você não usar, você estava desobedecendo a lei. Aí o que acontece? Acabou o gás na sua casa. Aí você fala: não, eu estou com 100 reais aqui no bolso, mas eu já dediquei a Deus. Aí o seu filho fica doente. Aí você fala: não, mas está dedicado a Deus. E aí o que acontece nesse texto? A mãe ou o pai passa necessidade, pede ajuda. Ele fala: bem que eu queria ajudar, mas eu já dediquei a Deus o valor que você precisa, pai, mãe. Não posso te ajudar. Meu irmão, isso não é um absurdo? Eu queria dar, eu queria te ajudar, mas não, aí a desculpa deles é essa. E Jesus, ele combate aqui. Ele põe lá no versículo 7. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então, meu irmão, a partir de Cristo, a graça compromete o monopólio da religião. Porque na graça agora você não tem que. Não é porque você tem que ser salvo que você tem que ajudar. Não, eu ajudo porque eu já sou salvo. Não é para merecer o céu que você tem que fazer tal coisa. Eu faço tal coisa porque Jesus já me garantiu o céu. Mudou, é diferente agora. Eu não faço mais para obter as coisas, eu faço porque eu já obtive. Como eu sempre falo, todo mundo tem, às vezes, uma interpretação errada do Salmo 23, que eu aprendi um tempo atrás com uma professora da faculdade da USP. Ela disse: o Salmo 23 foi interpretado da forma errada, porque diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, na verdade, quer dizer: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Por quê? Não falta mais nada. O que era necessário para mim, Deus já me deu.
Porque se eu seguir o Salmo 23 da seguinte forma, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o dia que faltar alguma coisa na sua casa, você vai falar, o Senhor não está sendo meu pastor. Faltou o feijão hoje. Arroz sem feijão? Não, está faltando. Não, meu irmão, o que você precisava, Deus já te deu. O que era mais importante para a sua vida, Deus já fez lá na cruz do Calvário. A graça de Deus, correndo, meu Deus. 3 e último, a graça de Deus ultrapassa os limites da antiga aliança. A graça sepulta antigas alianças. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, é um marco disso tudo. Porque até ali o judaísmo tinha 4 pontos importantes para a manifestação de Deus. Você quer falar com Deus, tem o dia certo. Qual é o dia? Foi falado aqui, sábado. Tem o lugar certo. Qual era o lugar certo? O templo. Qual o serviço? Tinha o serviço certo. Qual era o serviço certo? O sacrifício. E quarto, tinha a pessoa certa. Qual era a pessoa certa? O sacerdote. Então eram essas 4 coisas. Quer falar com Deus? Tem que ser no dia certo, tem que ser no lugar certo, tem que fazer o serviço certo com a pessoa certa. Era dessa forma. Jesus se encontra com a mulher, fora do sábado, tirando água. E a gente sabe que é fora do sábado, porque ela estava tirando água do poço e os discípulos foram comprar comida. No sábado ninguém fazia isso. Então Jesus encontra com ela no dia errado. Aquele lugar não era o templo de Jerusalém, o lugar errado. Essa mulher não estava diante de um sacerdote, porque Jesus não era sacerdote, não vinha da linhagem de Arão, Jesus vinha da tribo de... Ali não tinha altar, não tinha sacrifício. Então, meu irmão, dia errado, lugar errado, pessoa errada, serviço errado. Ou seja, quais as chances dessa mulher ter encontro com Deus dentro da perspectiva da antiga aliança? 0. Não tinha possibilidade, porque não estava cumprindo tudo certinho. Então, essa mulher é samaritana, ou seja, o sangue dela é pagão. Ela não podia entrar no templo. Era uma mulher não tinha privilégio nessa época. E o detalhezinho pequeno, ela era divorciada 5 vezes. Só esse pequeno detalhe. Meu irmão, a graça de Deus é uma bomba atômica na lógica da religião humana. A graça de Deus ultrapassa os limites das alianças antigas. João 4:20 diz: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém, é a mulher falando, é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? A mulher está fazendo a seguinte pergunta: Senhor, qual é o lugar certo? Jesus fala, olhando para ela: mulher, se você está querendo saber qual é o lugar certo dentro do limite da antiga aliança, então o lugar certo é o templo, o povo certo é os judeus. Dentro disso, mulher, para você não tem salvação, você está perdida. Mas aí, não para o texto por aí. Aí entra o nosso Senhor Jesus. Entra a boa nova. Ele fala: eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa nova. Versículo 21. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Versículo 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Mulher, isso vai mudar. Quando? Agora. Já mudou agora. Porque Deus é espírito e um Deus vivo precisa de uma casa viva para morar. Ele não vai mais habitar dentro de um templo, ele vai habitar dentro de você. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E sabe o que isso significa, meu irmão? Não tem hora, não tem lugar, não tem serviço, não tem pessoa. Qualquer hora, qualquer lugar, todas as pessoas irão buscar e vão encontrar Deus. Para Deus qualquer hora serve. Para Deus qualquer lugar serve. Para Deus pode ser no templo, até pode. Pode ser no prédio, pode. Pode ser em casa, pode. Pode ser na praça, pode. Pode ser no seu quarto, pode. Pode ser lá no banheiro tomando banho, pode. Se você buscar, você encontra.
Para Deus, qualquer pessoa serve. Essa é a graça de Deus. A maravilha de Deus é que Deus em Cristo está salvando qualquer um. Qualquer um. 2 Coríntios 5,19. Para acabar, meus irmãos, está acabando. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo quem? O mundo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Deus está buscando e salvando aqueles que se haviam perdido. Meu irmão, para ser salvo, sabe qual é o requisito para ser salvo? Ter que ser um pecador desgraçado. É um pecador da pior espécie. Você é, então você é um sério candidato a fazer parte do povo de Deus. É um pecador, é algo que as pessoas olham e falam, não tem mais jeito. É esse que Deus quer. É esse que Deus quer. É esse que Deus vai salvar. Não importa o dia, não importa o endereço, não importa o que ela está fazendo, não importa quantas vezes já se casou, não importa quantas camas ela já se deitou. Quando Jesus chega, a salvação chega naquela pessoa. Não importa o que passou, o que ela fez lá atrás. Por isso que tem pessoas que ficam revoltadas, né? Isso é uma das coisas, meu Deus do céu. Começa a falar, vai vindo coisas. Não posso deixar de falar, meus irmãos. Tem gente com pressa? Só hoje, tá? Tenha paciência só hoje, só uma vez. Vai demorar para mim voltar aqui depois disso. Meus irmãos, tem pessoas que ficam revoltadas com algumas ideias e falam assim, não, mas não é possível que tal pessoa vai morrer e Deus vai ter misericórdia dela, ela vai pedir perdão e ela vai para o céu. Eu fiquei aqui a minha vida inteira, me privando de tantas coisas. Eu abri mão de tantas coisas e aí aquela pessoa pecou a vida inteira, no último dia de vida, se arrependeu e foi para o céu. Como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Estava na cruz, já estava condenado e foi para o céu. Mas o que isso mostra? Que nós estamos caindo no pecado de acreditar que a religião é mérito. Porque eu estou me privando, eu estou abrindo mão, então você não entendeu nada. Se você está achando que você está perdendo tempo, então, meu irmão, já sai de vez. Nem perde mais tempo, já sai de vez. Porque assim, se você está aqui só por causa disso, ou você está aqui, eu estou, me privando de tantas coisas porque eu quero o céu. Então você também não entendeu nada. Meu irmão, o céu é consequência. O que eu quero é voltar a ter um relacionamento com meu Deus. Porque eu fui criado por Ele. Essa é a razão da nossa vida, não é o céu. O céu é consequência. Mas nós vamos lá no céu porque lá tem algo especial, que é o quê? O nosso Criador. O nosso Criador. Eu fui criado por Deus, estava separado. Romanos 3,23 diz, pois todos os pecados estão afastados de Deus. Todo mundo está afastado de Deus. Então eu preciso voltar a ter contato com o meu Deus, acesso ao meu Deus. Isso é o mais importante. Então se eu estou aqui indignado porque Deus vai salvar algumas pessoas que não mereciam, meu irmão, você já está fora. Você já está fora. Meu irmão, quando Jesus chega, a salvação bate à sua porta. Pois pela graça você é salvo, não vem de você, é dom de Deus. Pela graça você é salvo, não vem de você, é dom de Deus. Fica de pé.